Bom, vamos começar a estudar a aula 2.3, que vai ser corrosão e proteção catódica. O que vem ser uma corrosão? Corrosão simplesmente é a deteriorização de uma estrutura de ferro, ou seja, é aquela estrutura de ferro que vai enferrujando. E enferrujar significa oxidar o ferro. Como é que a gente pode proteger essas estruturas de ferro? Ou a gente pode utilizar tintas, que normalmente pinta com zarcão, que é um óxido de chumbo, ou então utiliza graxas, óleos ou esmaltes. A gente também pode pintar o ferro com um metal mais reativo do que ele, ou seja, esse metal ele vai reagir ao invés do ferro, ou então utilizar um metal que se oxida no lugar do ferro. Então, o primeiro modo de proteção do ferro vai ser a galvanização. O que vem ser a galvanização? A galvanização nada mais é do que você pintar uma estrutura de ferro com zinco. Então, a gente aplica uma fina camada de zinco sobre a estrutura de ferro ou de aço. Então, por exemplo, eu tenho essa na minha figura, um prego galvanizado. Os pregos galvanizados, eles são mais brilhantes do que o prego de ferro, tá? Então, esse ferro galvanizado, ele vai levar muito mais tempo para se deteriorar do que o ferro, do que o prego comum. Então, ele aumenta o tempo de vida útil do ferro. Então, a gente vai analisar o quê? A reação do ferro com o zinco. Então, vamos colocar os potenciais de redução de cada um. Eu tenho do zinco, que é menos 0,76 volts, e tenho do ferro, que é menos 0,44 volts. Tirando o NOx, do zinco, como é um íon monoatômico, é igual a carga, então vai ficar mais 2, e o zinco tem NOx zero, porque é uma substância simples. A mesma coisa com o ferro. O ferro é um íon monoatômico, é igual à carga dele, mais 2. E o ferro é uma substância simples, é igual a zero. Só que essa daqui são reações de oxirredução. Ou seja, você vai ter que ter um se oxidando e o outro reduzindo. Lembrando da aula passada que a gente sempre inverte uma das duas reações. E a gente sempre vai inverter aquela que tem o menor valor de potencial. Ou seja, eu tenho menos 0,76 volts e menos 0,44 volts. O que tem o menor valor de potencial é menos 0,76. Então, vou inverter a reação do zinco. E o que significa inverter? É colocar o zinco de NOx zero no produto, passa a ser reagente. E o zinco de NOx 2+, no reagente, passa a ser produto. E troca o sinal do potencial, ou seja, de menos 0,76, troca o sinal, fica mais 0,76. Então, eu tenho o NOx indo de 0 para mais 2, ou seja, eu estou aumentando o NOx. Aumentar começa com vogal, é a minha reação de oxidação, que também começa com vogal, e ele vai ser meu ânodo. E a do ferro eu vou repetir. Eu tenho ferro de NOx mais 2 indo para ferro de NOx zero, ou seja, eu estou diminuindo o NOx. Diminuir começa com consoante, redução também começa com consoante, eu tenho meu cátodo. Bom, meu objetivo é determinar a reação global. Então, eu tenho a minha reação do zinco, que é de oxidação, e o zinco é meu ânodo, e eu tenho a reação de redução do ferro, e o ferro é meu cátodo. Vou tirar a reação global, ou seja, vou cortar 2 elétrons de cima do zinco com 2 elétrons do ferro. Então, eu vou ter zinco mais ferro 2+, indo para zinco 2+, mais ferro. Determinando o DDP da pilha, eu vou ter ΔE é igual ao potencial de oxidação mais o potencial de redução. O potencial de oxidação é mais 0,76 e o potencial de redução é menos 0,44.
Então faz 0,76 menos 0,44 vai dar 0,32. Agora, o que a reação global me diz? Quando eu tenho a formação de zinco 2+, esse zinco 2+, ele vai reagir com o oxigênio do ar atmosférico. Ou seja, eu vou formar um óxido de zinco. Só que o óxido de zinco ele não vai se deteriorar que nem quando há a formação do óxido de ferro. Ao contrário, o óxido de zinco ele vai formando uma película protetora sobre o objeto. Então, aquele objeto de brilhante, ele vai ficando cada vez mais fosco, mas continua protegendo a estrutura de ferro, tá? Então, o zinco ele se oxida no lugar do ferro, formando um óxido, e o objeto vai ficando cada vez mais fosco. E eu tenho ferro na forma reduzida, ou seja, eu tenho ferro com NOx 0, que é o ferro da forma reduzida, o ferro na forma metálica. Então, eu não tenho a corrosão do ferro, ou seja, a minha estrutura de ferro não vai enferrujar, o ferro vai ficar protegido. Agora, outra maneira da gente proteger uma estrutura de ferro é utilizando eletrodo de sacrifício, que também é chamado de ânodo de sacrifício, que também é chamado de metal de sacrifício. E como é que é feito isso daí? Então, a gente vai sempre escolher metais que se oxidam no lugar do ferro, ou seja, vai escolher metais que têm um potencial de oxidação maior do que o do ferro. Ou, se o exercício te der somente potenciais de redução, vai escolher um metal com potencial de redução menor do que o do ferro. Então, nessa figura, dá para perceber umas plaquinhas de metal pregadas na embarcação de aço. Ou seja, eu tenho os metais de sacrifício protegendo essa estrutura da oxidação do ferro. E normalmente a gente utiliza o magnésio. Então, vamos determinar a reação global do magnésio com o ferro. Eu tenho o meu potencial de redução do magnésio, que é menos 2,37, e o potencial de redução do ferro, que é menos 0,44. São reações de oxirredução, a gente vai ter que inverter, que tem um menor potencial. E entre menos 2,37 volts e menos 0,44 volts, a que tem o menor valor de potencial é menos 2,37. Então, vou inverter o magnésio. E o que significa inverter o magnésio? Aquele magnésio de NOx 0 no produto, ele passa a ser meu reagente, e o magnésio de NOx 2+ no reagente passa a ser meu produto. E eu troco o sinal do potencial de menos 2,37, trocando o sinal vai ficar mais 2,37. Então, eu tenho o NOx indo de 0 para mais 2, ou seja, aumenta o NOx, oxidação, ânodo, todo mundo com vogal. E o ferro vou repetir, de mais 2 para 0, diminui o NOx, redução, cátodo, todo mundo com consoante. Tirando a minha reação global, eu vou cortar 2 elétrons de cima com 2 elétrons de baixo. Então, eu vou ter magnésio, ferro 2+, que vai para magnésio 2+ e ferro, e determinando a DDP da pilha. Variação de potencial é igual ao potencial de oxidação mais o potencial de redução. O potencial de oxidação é 2,37 e o potencial de redução é menos 0,44. Então, eu vou ter 2,37 menos 0,44, deu 1,93 volts. Agora, vamos analisar a reação. A reação global. Eu tenho magnésio 2+ no produto, ou seja, o magnésio é meu ânodo. Então, ele está se oxidando no lugar do ferro. Então, por isso que ele é chamado de ânodo de sacrifício. E a plaquinha de ferro é um eletrodo. Então, o magnésio, a plaquinha de magnésio é um eletrodo.
Então, o magnésio ele está sacrificando pelo ferro. Então, eu posso chamar também de eletrodo de sacrifício. E, além disso, o magnésio é um metal, né, da tabela periódica. Então, ele também pode ser chamado de metal de sacrifício. Então, o magnésio se oxida no lugar do ferro, ou seja, ele sacrifica pelo ferro. Então, ele vai ser meu ânodo, ou meu eletrodo, ou meu metal de sacrifício. E aqui eu tenho ferro de inox 0, ou seja, o ferro protegido da corrosão, o ferro na forma reduzida, o ferro na forma metálica. Toda vez que a gente tiver qualquer metal de inox 0, ele está protegido da corrosão, está protegido da oxidação, tá? Então, ó, o ferro, ele não vai se oxidar, ele não vai corroer, ele não vai enferrujar. A gente pode analisar qual metal que a gente vai escolher para ser um metal de sacrifício, ou pelo valor de potencial que ele te der no exercício, ou seja, aquele metal que tiver o potencial de oxidação maior do que o do ferro, ele pode ser utilizado como metal de sacrifício. Ou, se o exercício só me der potencial de redução, aquele metal que tiver o potencial de redução menor do que o do ferro, ele também pode ser utilizado como metal de sacrifício. Agora, se o exercício não me der os potenciais, ele pode me dar uma fila de reatividade. O que essa fila de reatividade diz? Eu tenho os metais que estão antes do ferro na fila de reatividade, ou seja, os metais que estão antes do ferro na fila de reatividade quer dizer que eles são mais reativos do que o ferro, ou seja, esses metais vão sofrer oxidação. Então, esses metais, por serem mais reativos do que o ferro, eles vão possuir um potencial de oxidação maior do que o do ferro. Então, eles vão proteger o ferro da corrosão. E eu tenho os metais que vêm depois do ferro na fila de reatividade, que são esses aqui. Inclusive o hidrogênio que tá representando substâncias ácidas. Lembra que o ácido começa com hidrogênio, então é ambiente ácido quando a gente fala hidrogênio. A gente tem esses metais que estão depois do ferro na fila de reatividade, ou seja, esses metais são menos reativos do que o ferro. Eles vão possuir um potencial de oxidação menor do que o do ferro. Então, quer dizer que ao invés deles se oxidarem, quem vai se oxidar vai ser o ferro. Então, esses metais não protegem o ferro da corrosão. Então, não é legal escolher esses metais. Bom, então são essas duas maneiras. Agora vamos aos exercícios. O primeiro exercício, ele diz: a corrosão dos metais está presente no nosso cotidiano e causa muitos prejuízos econômicos. Por isso, técnicas foram desenvolvidas para combatê-las. Uma delas é revestir a peça metálica para assim evitar esse processo. Na tabela abaixo está representada a ordem de reatividade dos metais. Então, vamos lembrar, quem vem antes do ferro na fila de reatividade são os metais mais reativos do que o ferro. Ou seja, são os metais que vão proteger o ferro da corrosão, porque são esses metais que vão se oxidar no lugar do ferro. E eu tenho os metais que vêm depois do ferro na fila de reatividade. Ou seja, ao invés desses metais sofrerem oxidação, quem vai se oxidar é o ferro. Então, esses metais não protegem o ferro da corrosão. O ferro vai ficar corroído. Com base nessa tabela, qual metal poderia ser usado para retardar a corrosão? Então, quer dizer, eu não quero que o ferro fique corroído. Então, eu quero os metais que protegem o ferro da corrosão. E quem são esses metais? Pode ser o cálcio, o magnésio, o alumínio ou o zinco. Então, a minha resposta vai ficar letra E, zinco. Questão 2. Usando a série de reatividades dos metais abaixo, determine a reação que acontece espontaneamente. Bom, a gente tem duas maneiras de determinar uma reação espontânea. Ou pela aula passada, que a gente viu o exercício sobre isso, que é determinando o valor do ΔE quando ele te dá os potenciais.
Então, quando eu tenho um valor de ΔE maior do que zero, é uma reação espontânea, então quer dizer que a reação ocorre. E quando eu tenho um valor de ΔE menor do que zero, é uma reação não espontânea, ou seja, essa reação não ocorre. E a outra maneira é pela fila de reatividade, ou seja, eu sempre vou ter o metal da substância simples comparado ao metal da substância composta. Se aquele metal da substância simples for mais reativo do que o metal da substância composta, quer dizer que a reação ocorre. Ou seja, se o metal da substância simples estiver antes do que o metal da substância composta na fila de reatividade, quer dizer que a reação ocorre, é uma reação espontânea. Agora, se eu tiver um metal da substância simples depois do metal da substância composta, quer dizer que o metal da substância simples é menos reativo do que o metal da substância composta. Então, a reação não ocorre. Então, por exemplo, eu vou fazer as 5 alternativas. Na letra A, o metal da substância simples é o ouro. Então, vou olhar onde que está o ouro na fila de reatividade. Está ali, no círculo vermelho. E vou olhar agora o metal da substância composta. Só que essa minha substância composta não tem o metal, então eu vou olhar o hidrogênio. Onde é que está o hidrogênio na minha fila de reatividade? Está ali. Agora eu pergunto, o ouro está antes do hidrogênio na minha fila de reatividade? Não, o ouro está depois do hidrogênio na minha fila de reatividade. Como o ouro está depois do hidrogênio, quer dizer que o ouro é menos reativo do que o hidrogênio, ou seja, essa reação não ocorre. Vou fazer a mesma coisa para a letra B. Eu olho a prata, que é o metal da substância simples, está ali na fila de reatividade, no círculo laranja. E olho o cobre da minha substância composta, também está ali, ó. A prata da substância simples, ela está antes do cobre na minha fila de reatividade? Não, a prata está depois do cobre. Como a prata está depois do cobre na minha fila de reatividade, quer dizer que a prata é menos reativa do que o cobre, ou seja, essa reação não ocorre. Agora eu vou analisar o cobre com o ferro. Então, eu tenho cobre de substância simples e o ferro de substância composta. Aí eu olho, substância simples. O cobre está antes do ferro na minha fila de reatividade? Não, o cobre está depois do ferro na minha fila de reatividade. Então, como o cobre está depois do ferro, quer dizer que o cobre é menos reativo do que o ferro na fila de reatividade, ou seja, essa reação não ocorre. Vou olhar o cobre da substância simples em relação ao zinco na substância composta. Cobre na minha fila de reatividade, representado por azul. Zinco na minha fila de reatividade. Aí eu pergunto, o cobre, ele está antes do zinco na minha fila de reatividade? Não, o cobre está depois do zinco na minha fila de reatividade. Então, quer dizer que o cobre ele é menos reativo do que o zinco, ou seja, essa reação não ocorre. E a letra E? Vou olhar o zinco, que é a substância simples, em relação ao hidrogênio, que é a minha substância composta. Aí eu pergunto, o zinco está antes do hidrogênio na minha fila de reatividade? Sim, o zinco está antes do hidrogênio, ou seja, o zinco é mais reativo do que o hidrogênio. Ou seja, como o zinco, que é a substância simples, é mais reativo do que o hidrogênio, que é a minha substância composta, quer dizer que essa reação ocorre. Então, resposta, letra E. E a questão 3, ele fala, a corrosão se dá por reações de oxirredução, transformando os metais em óxidos.
Um exemplo de corrosão é a ferrugem, que tem seu início em virtude da oxidação do ferro, ou seja, o ferro metálico indo para a forma iônica, em contato com o ar úmido. Uma das técnicas utilizadas para retardar a oxidação desse material é colocando em contato com. Então, a gente viu que as técnicas para a gente retardar a oxidação, ou tentar utilizar aqueles arcão, né, que é a tinta para pintar o ferro, ou utilizar graxa, esmaltes, óleos, ou utilizar um metal que é mais reativo do que o ferro, ou pintar o ferro com outro metal que vai se oxidar no lugar do ferro, ou então utilizar o metal que se oxida no lugar do ferro, que é chamado ou de metal de sacrifício, ou eletrodo de sacrifício, ou ânodo de sacrifício. Então, a resposta vai ficar letra D, metal de sacrifício. Bom, então agora tem os exercícios valendo ponto que vocês vão fazer da aula 2.3. Lembrando que tem essa parte toda que eu expliquei escrita, tá? No material também. Então, na hora que forem fazer os exercícios valendo ponto, eu aconselho a pelo menos ou imprimir ou copiar a parte da explicação dos exercícios, porque eles são muito parecidos com esses 3 exercícios que eu acabei de fazer, tá bem? Então, bons estudos para vocês.